abrandamento das forças económicas refletiu-se nas finanças públicas e obrigou o governo a sucessivos orçamentos retificativos, com derrapagens orçamentais que refletiam uma crescente perda do vigor do Estado, que não conseguia impor os seus próprios orçamentos. Uma hostilidade generalizada dos instrumentos de opinião, em particular da imprensa, influenciou muito os resultados das eleições autárquicas de dezembro de 2001. Nessas eleições, os autarcas do PSD obtiveram vantagem sobre os autarcas do PS. O primeiro-ministro António Guterres interpretou esses resultados como uma perda de confiança política. Por isso mesmo, pedirei ao Sr. Presidente da República que me receba para lhe apresentar o meu pedido de demissão das funções de Primeiro-Ministro, querendo com isto contribuir para a criação de uma situação que permita um pleno restabelecimento da confiança entre governantes e governados. De harmonia com a disciplina estipulada na Constituição, o governo passou então à condição precária de puro governo de gestão, isto é, governo que se ocupa só da administração corrente, das coisas simples. E é durante esse período do governo de gestão que Portugal conhece uma das mudanças mais visíveis de todo o seu processo histórico. O escudo, que era a moeda nacional desde 1911, é substituído pelo euro desde o dia 1 de janeiro de 2002. As eleições legislativas foram então marcadas para o mês de março de 2002 e os resultados das urnas deram o primeiro lugar, mas não deram a maioria absoluta, ao Partido Social Democrático, que era liderado pelo Dr. Durão Barroso. Considero esse mandato uma grande responsabilidade. Pelo meu lado, farei tudo, mas tudo o que estiver ao meu alcance para dar a Portugal uma solução de estabilidade e de credibilidade. De harmonia com a Constituição, o chefe do partido mais votado foi chamado a formar o governo e ele, para ter maioria, coligou-se com o CDS, liderado pelo Dr. Paulo Portas, que no novo governo assume uma posição chave. É Ministro de Estado e, ao mesmo tempo, Ministro da Defesa Nacional. Esta nova equipa governativa inicia os seus trabalhos com uma denúncia da situação das finanças públicas, condenando por esse resultado o governo anterior. Nós vamos levar a cabo a redução do IRC de 30% para 20% até 2004. Vamos fazê-lo. E se não o fazemos agora é apenas por uma razão muito simples. É pela situação em que os senhores deixaram o país. Sr. Deputado, os senhores deixaram Portugal de tanga. E há muitos portugueses que se interrogam sobre qual seja o grande projeto nacional que deve constituir a razão de ser da nação portuguesa. Há quase 1000 anos que se construíram as primeiras muralhas deste castelo e faz precisamente 863 anos que foi o Tratado de Samora, que, como sabem, é a data a partir da qual se considera que Portugal é uma nação independente. Foram muitos séculos, todos difíceis e todos diferentes. É o século XII, o século da fundação, de Dom Afonso Henriques, da luta contra os mouros,
das grandes catedrais românicas, depois o século XIII, o século dos forais, o século da Revolução de Dom Afonso III, o século em que começa em Portugal o estilo gótico, o século XIV, a Revolução do Mestre Davis, a glória de Aljubarrota, o século XV, o século daquele povo que vemos pintado nos painéis, o século das capelas imperfeitas, das caravelas no Atlântico, o tempo do infante Dom Henrique, o século XVI, a glória do Império, da Índia e do Brasil, o século XVII, as sombras no céu de Portugal, mas a expansão portuguesa a lá está no mundo, o século XVIII, o ouro do Brasil, Dom João V, as reformas de Pombal, o século XIX, século de martírio, das invasões francesas, das lutas fratricidas, mas também dos grandes progressos, os primeiros comboios, os primeiros selos, os primeiros telégrafos, o século XX, o século em que vêm os primeiros aviões e os grandes aviadores, o século dos últimos fumos do Império. Agora estamos no início de um século novo e do novo milénio. Nesta etapa da nossa grande capinhada histórica, muitos portugueses desejariam uma definição mais clara de um projeto de vida coletiva para o futuro. A história diz-nos quem fomos, mas é a política que tem de nos dizer quem iremos ser.